Livro de Jó, capítulo de número 1. Se você tem sua Bíblia, abra. O perfil de um filho amado. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, diga sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Diga de novo, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Meu Deus. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 1000 ovelhas, 3000 camelos, 500 juntas de bois. 500 juntas de boi é como se fosse 500 tratores hoje, irmão. Olha o cara. 500 jumentas, que também era muito caro na época, mais que os bois. Contava também com muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era este homem maior do que todos os do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, faziam o banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o chamava para os santificar. Ele se levantava de madrugada e oferecia ofertas de acordo com o número de todos eles, pois dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado no coração contra Deus. Assim Jó fazia sempre. Estão acompanhando? Diga amém. Certo dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra, de andar pela terra. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem correto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: não é de graça que Jó teme a Deus. E tem razão para isso. Versículo 10: por acaso tu não cerca ele de bens, sua casa e tudo quanto ele tem? Abençoaste as obras das suas mãos, aumentaste o seu gado, a sua terra. Estende a mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. O Senhor disse a Satanás: tudo quanto ele tem está sob teu poder, somente contra ele não estenda tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quem está aí? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito antes que Gênesis. Jó, ele trata de um período onde não existia lei, onde não existia graça, onde não existia regras estabelecidas, escritas. Pelo menos se tem essa notícia. Mas já existia homens como ele, que se relacionavam com Deus, que temiam a Deus, que serviam a Deus, que confiavam em Deus, que esperavam em Deus, e que eram abençoados por Deus. E no tempo que temos, eu quero quebrar alguns mitos aqui, mesmo falando do perfil de um filho. Eu queria quebrar um mito na sua mente, no seu coração, e que você entenda isso, para caminhar de cabeça erguida, sabendo que se você é filho do Altíssimo, você já é um vencedor. A guerra entre Deus e Satanás é um mito, irmão. Para de ficar assistindo esses filmes de terror, que os caras grudam na parede, que sai mosca. A guerra entre Deus e Satanás é um mito. Que tem gente, eu li um comentário bíblico, eu estava em casa lendo, e o cara falou disso, que a guerra entre Deus e Satanás. Mas que guerra que existe entre Deus e Satanás, querido?
Existe guerra entre o diabo e você. O diabo quer te ver morto, quer te ver doente, quer te ver com problema, como quis ver a vida de Jó, e criou um monte de problema para Jó, e não é nisso que eu vou tratar nessa tarde, não dá tempo. Mas eu queria que você entendesse que o céu se rasga. Primeiro ele apresenta a Jó, um cara ele era bilionário, 7 bilhões, era mais ou menos a fortuna de Jó, 7 bilhões, contando os camelos, os gados e a terra e tudo que ele tinha, mais ou menos 7 bilhões, para você saber com quem nós estamos tratando aqui. Então se desnuda a vida de Jó, se fala dele, e de repente abre-se um pouquinho o céu, e a Bíblia fala que Deus convoca os seus anjos, que estavam nada mais, nada menos do que prestando conta. Porque se você pensa que o mundo se resume a esse planeta, esse céuzinho azul que você vê, você não está entendendo com quem você está tratando. Todos os astros e toda a dimensão, tanto a dessa existência quanto a paralela, que o cientista sabe que existe, não sabe como chegar, não sabe como encontrar. Ele quer saber de que matéria é feito o lado negro do espaço, da existência, a matéria negra. Não consegue, ele sabe que existe um paralelo. Todo este universo que nós vemos, e todo o universo que vamos ver quando a gente desencarnar. Tem gente que fala desencarnar, pensa que eu estou falando de espiritismo já, né? Os anjos que estão a serviço desse Deus se apresentam para prestar conta dos seus serviços e dar relatório a esse Deus. E no meio deles, lá no meio deles, não tinha uma cadeira, não tinha um trono, não tinha um corredor, não tinha uma comitiva, não era um chefe de estado. Lá no meio deles, a Bíblia diz, no meio deles, era mais um na multidão. Não, você não entendeu. Ele estava lá no meio da multidão, ele era mais um. Só que a luz dele era apagada, dá para ver de longe quando o cara está feio, com a cara feia, não dá para ver não? Estava lá para prestar conta. Quando que alguém que está num reino, guerreando contra outro reino, vai prestar conta? Quando que você acha? Não, vou ler de novo, abre a tua Bíblia. Tu não está crendo no que eu estou pregando, irmão. Vai acabar com essa bobiça da tua vida de achar que existe guerra entre Deus e o diabo. Cadinho do diabo, irmão, que é isso? Acaba com essa bobagem na tua cabeça. Medo do escuro, de andar olhando para trás, bicho papão, acabou isso na sua vida. Você é filho do Todo-Poderoso, meu, ou não é? Ou é ou não é? Olha a Bíblia, capítulo 1, olha a Bíblia, versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Irmão, no céu nada é por acaso, ninguém estava passeando lá, era prestação de relatório. E veio Satanás também. Onde é que ele estava? Tinha comitiva, não era um chefe de estado chegando. Não, meu irmão, era mais um no meio deles, porque ele é só mais um no meio deles. O reino das trevas, agora é o reino das trevas, o reino da luz. Isso é bobagem, isso é balé, isso é coisa que o diabo inventou para se promover, para aparecer no telão. Eu não estou dizendo que ele não causa doença, porque ele causou em Jó destruição, miséria, fome, toda a desgraça que você sabe que ele causa, ele causa. Mas ele só causou porque eu disse, tá bom, pode ir. Deus disse, tá bom, pode fazer. Deus disse, tá bom, pode ir. Digo, até ali tu vai, dali tu não passa, até aqui tu toca, ali tu não toca. Só fazia o que Deus mandava. Não, você não está entendendo. Acaba com esse medo, meu irmão. Acaba com esse medo de demônio, vai expulsar demônio. Ai, demônio. Acaba com isso, meu irmão. Você no GC, quando aparecer um demônio por lá, eu digo, tu também veio por aqui? Você tinha que entender uma coisa, irmão. Tem demônio aqui hoje. Porque se ele vai na presença de Deus, você acha que não vem num culto como esse? Ainda mais com um telão bonito? Claro que vem. O diabo gosta de coisa boa, irmão. Aí que se manifesta com raiva. Esses crentes devia ser só uma telãozinha, uma tela pequenininha daquela de controle, daquela tela com valvulada. Fica com raiva dos crentes.
É? Alguém está aí, não? Diga para o seu irmão: não existe guerra. O diabo não é oposição para o nosso Deus. Alguém pode dar um glória a Deus? Como é que pode haver guerra entre dois reinos se um está lá dando satisfação para o outro do que está fazendo da vida? Como é que pode ter guerra? O inimigo está lá, o inimigo está aqui. Aí o Senhor diz: de onde tu vem? Não está inquirindo do inimigo o que ele está fazendo da vida? Que isso? De onde é que você arrumou essa guerra, irmão? De onde tu vem? Eu vim de rodear a terra, né? Eu estava passando pela terra. Mas como é que o inimigo em guerra vai dizer para o outro o que ele está fazendo da vida, irmão? Você já viu filme de guerra? Alemão contra russo, árabe contra judeu? Qualquer filme de guerra que tem, americano contra iraquiano, qualquer filme de guerra, o outro, onde é que você anda? O que você anda fazendo aí do outro lado da guerra? Como é que está a tua estratégia? Me mostra aí como é que está a tua estratégia. O que tu está fazendo, onde é que tu está acampado, onde é que tu está morando, que tipo de bala que tu tem, que tipo de canhão que tu usa. Acaba com isso, meu irmão. Esse tabu tem que cair na sua vida hoje, em nome de Jesus. É que alguém que está em guerra vai dar satisfação para o outro, meu. Onde é que tu anda? Eu vim de rodear a terra aí. Detalhado ainda, não só vim de rodear a terra. Ele disse: não, eu vim de rodear a terra, eu vim de passar por ela. Foi detalhado. Relatório, irmão. Que é isso? Alguém está aí, não? Caiu por terra isso na sua vida? Ou ainda vai ficar com medo de filme de terror? Não, porque o diabo, irmão, ele pode ter o seu efeito neste planeta, neste mundo. Ele foi até dado o título para ele: príncipe desse mundo, príncipe desse século, porque ele reina sobre o ímpio. Ele reina sobre o povo que não conhece o amor do seu Deus. Ele reina sobre as pessoas que não conhecem o amor, a grandeza, o poder. Ele reina sobre as pessoas que não conhecem aquele que venceu na cruz, que já pegou as chaves do inferno, da morte, e não tem nem a chave do inferno. Para entrar ele tem que pedir permissão para Jesus. E tem gente que é servo de Deus, filho de Deus, se relaciona com Deus e tem medo do inimigo que presta relatório para o seu Deus. Meu irmão, alguma coisa você precisa rever na sua vida. Diga para o irmão aí: você precisa rever alguma coisa na sua vida. Tira este grilo da sua cabeça, meu irmão. Acaba com esse medo. Não existe guerra, irmão. Existe quem manda, existe quem obedece. Existe quem manda e quem presta relatório. Existe quem manda e quem dá satisfação. Existe quem manda e quem diz o que está fazendo. Uou! Caiu o grilo, não? Tinha negócio de guerra entre Deus e o diabo, é balela. Isso é coisa de filme de Hollywood, de gente que não conhece quem é o nosso Deus, quem é o Deus da sua Bíblia, que é o Deus da sua vida. Uau, só isso já acabava o culto. Vamos poder morar, ir embora, tranquilo. Você já foi acrescentado nessa tarde. E olha que eu estou falando calmo. Não é aquela coisa que você não lembra mais, né? Você vai lembrar disso. Eu quero que você lembre, que eu sou o pastor, vou estar aqui domingo que vem. Outra coisa que eu quero que você aprenda com Jó. Isso serve para mim, serve para todos os homens, todas as mamães e todos os papais que estão aqui. Jó tinha filhos. E a Bíblia diz que os seus filhos faziam banquetes, cada um na sua casa. E eles iam, aqui a Bíblia está falando é que eles iam no aniversário. Cada um que fazia aniversário convidava todos os 10 irmãos, as 3 irmãs e os outros irmãos, para estar no aniversário. 7 irmãos, são 7 aniversários no ano. Era um bocado de festa. Mas para quem era bilionário isso não é problema, mas tinha festa. Agora veja o que a Bíblia diz, irmão, que é muito importante. A Bíblia diz que os filhos faziam banquetes, o pai não estava lá. Quando acabava a festa, quando acabava tudo, o pai chamava os filhos, e a Bíblia diz que ele se preocupava com o que acontecia no particular dos seus filhos, inclusive no coração, que nós vamos tratar um pouquinho para frente. Ele se preocupava se os filhos tinham pecado, tinham errado, tinham falhado.
com o seu Deus. Irmãos, os filhos eram grandes, eram todos adultos, mas o pai se preocupava. Eu queria que você entendesse isso. Jó santificava pelos seus filhos, e nós? Irmão, não dá mais nesta geração de você colocar um computador no quarto do filho e dizer: fica aí, é teu, faz o que quer, vê como quer. Isso não existe, irmão. Não dá mais para você botar um celular na mão dele e dizer: é teu, faz o que quer, como quer. Se você não tem acesso, se você não tem a senha, você não tem filho, você tem um estranho morando na sua casa. Alguém não vai dar glória a Deus aí não? Está doendo? Nesta geração, irmão, não tinha internet, não tinha nada, era irmão com irmão em casa, comendo e bebendo, é o que a Bíblia fala. Mas Jó se preocupava, porque ele sabia que o Deus da vida dele é o Deus que poderia mudar a história dos seus filhos. Não, você não está entendendo, mas eu queria que você entendesse isso que Deus está falando hoje. Jó era bilionário, mas meu irmão, não é o dinheiro que traz a felicidade, não é a riqueza, não é a grandeza dos bens, é a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Às vezes você se preocupa que não tem isso, que não tem aquilo, que não pode dar o tênis, que não pode dar o celular, que não pode dar roupa de marca, que não pode dar as coisas materiais. Mas uma coisa você pode dar: você pode santificar, você pode abençoar, você pode orar, você pode clamar para que a bênção de Deus esteja sobre eles. Porque se dinheiro fosse importante, Jó não santificava, ele era milionário. Não estou nervoso, estou ungido. Estou numa unção, se moveu, uma unção de ontem pegou eu hoje também aqui. Que os jovens estão numa pegada que eu estou com inveja. Alguém está aí não? Que é isso? Fica aí dizendo que não tem isso, não tem roupa, não tem aquilo, não tem sapato, não tem isso, não tem celular, não tem tablet, não tem nuclear. Se isso fosse importante, Jó já tinha tudo que o dinheiro podia comprar da sua época. Era bilionário. Mas ele sabia que o dinheiro, ele é limitado. Dinheiro limitado, irmão. Ele chamava os seus filhos e os santificava. Vamos ler. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os chamava para os santificar. Ele se levantava de madrugada. Não sei se você está lendo ou não? Então eu vou dar uma dica: de madrugada. Você entende português? Vou falar português. De madrugada. Você entende espanhol? La mañana. Inglês como é que ficaria? Alguém me ajuda no inglês aí? Alguma coisa que morne aí, pronto. Tá bom? Deu para entender, papai e mamãe? Papai e mamãe que está me ouvindo, deu para entender? Amém. Papai e mamãe que está me ouvindo, deu para entender? Amém. Por que Jó se levantava de madrugada, irmão? Para não dar tempo do inimigo pegar o que eles fizeram de errado para o outro dia. Digo, eu não vou dar brecha, não vou marcar bobeira. Se eles fizeram alguma coisa de errado, o sol não vai raiar antes que eu deixe tudo certinho. Meu Deus! Onde é que está a igreja hoje, irmão? Onde é que está o teu louvor? Está com medo? Está doendo aí, meu irmão? Deus está falando comigo, com você, papai e mamãe. O seu filho, a sua filha precisa, depende, é necessário que você, papai e mamãe, entenda isto. Mas já casou, mas continua sendo filho. Filho é filho, irmão. Meu Deus.
se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, ofertas, de acordo com o número de todos eles, pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado. Irmãos, ele não falou assim: os meus filhos pecaram. O cuidado de Jó era tanto com os filhos, que ele disse: eu não vou parar para correr o risco com os meus filhos, com Deus. Eu não vou parar para correr o risco. Eu vou colocá-los na presença do papai. Eu não vou parar para correr o risco. Talvez, irmãos, você está entendendo o que Deus está falando nessa tarde? Tem papai e mamãe aqui que não sabe nem onde o filho anda, nem o que o filho faz. Não se aproxima, não conversa, não chama para uma conversa, não entra no quarto. Não pode, irmão. Se nesse tempo que não tinha nada, vezes nada, da desgraça que o mundo está vivendo hoje, Jó se preocupava se talvez. É difícil pegar no sono hoje. Desculpa aí, irmão. Você queria que eu falasse do seguinte de Jericó, que Deus abençoou, não é aqui. Amém. Outro endereço. Cruz Vazada, irmão, é outro endereço. Amém. Fogueira, só de São João. E eu não vou porque é idolatria ainda. Alguém está aí, não? Deus está falando. Amém. E oferecia holocaustos e ofertas de acordo com o número de todos eles. Vou acabar, meu. Vou acabar. Isso não estava na minha. Eu nem abri o tablet, não estava nada disso no tablet. Porque o número de todos eles, papai e mamãe, até quando vai ficar essa diferença entre um filho e outro? Até quando um vai ser tratado melhor que o outro? Até quando um pode e outro não pode? Um dá, outro não dá. Um tem, outro não tem. Não saíram os dois da mesma barriga, irmão? Não são dois do mesmo papai? Deus já falou. Doeu, mas foi bom. Alguém está aí, não? Número de todos eles, Jó não tinha predileto. E não tinha o mais perfeito também. Não tinha o mais perfeito que a gente acha que é perfeito. Todos eles estão correndo o risco de falhar. Ah, meu irmão, Jó o santificava. O que você tem feito pelos teus filhos? Que jejum você já levantou por eles? Ou está tentando comprá-los com tênis, com roupa, com tablet, com celular, achando que ele vai mudar porque ganhou um presente? Ele muda uma semana assim, irmão. Uma semana um celular, outra semana o tablet, outra semana o tênis, outra semana a roupa, outra semana... Ele muda uma semana, depois volta. Mas quando você se levantar para o santificar, chorar com o rosto no chão e dizer: papai, papai, você não pode ir onde eles vão, mas o Espírito Santo pode. Você não pode estar onde eles estão, mas o anjo do Senhor pode. Ele acampa ao seu redor do que os teme e os livra. Você não consegue. E vou dizer mais, tem coisas que você fala e ele não vai ouvir, mas quando o Espírito Santo falar, ele vai ouvir, vai se arrepender e vai te pedir perdão. Vai te pedir perdão. Vai. Era para vocês. Era para quem está aqui nessa tarde. Fica de pé no seu lugar.